Boa noite, turma, tudo bem? Eu sou o Pedro. Por motivos maiores, eu não vou estar presente na aula hoje, mas quero fazer minha participação, né, sobre o texto passado pelo professor, o que é moralidade. Ficou a dupla eu e Ed, né? Então nós ficamos com o primeiro caso, né, que é o do o bebê Teresa. É uma criança, seria um recém-nascido, né, que nasceu com a má formação do córtex, né, e do cerebelo. Então, nem é má formação, né, ela acaba não desenvolvendo. E, e cabe esse questionamento, né, que os pais acabaram passando, evidenciando durante esse período, que uma boa parte dos exames, né, pré-natal identificam essa má formação, e muitas das famílias, né, abortam por questão de saber que o feto não vai durar, né, muito tempo, já nasce com a sentença da morte, se assim podemos dizer. E com isso, né, abre esse questionamento, que é o grande viés do texto, que é que os pais querem fazer a doação dos órgãos da bebê Teresa para outras crianças. O médico apoia, né, tranquilo, e só que tem uma legislação na Flórida, onde eles vivem, que não permite, né, a adoção de órgãos nesse caso. E aí abre questionamentos, né, de argumentos pró e contra, né, essa argumentação, né, porque os primeiros argumentos em prol dessa doação de órgãos pelo bebê, querendo ou não, um bebê que não tem um consentimento que ele vai doar os órgãos, nem que tem consciência de si mesmo sobre suas atitudes ou algo do tipo. E um dos primeiros, né, questionamentos que se é levantado que é beneficiar sem causar dano, né? Que seria esse beneficiar sem causar dano? É uma criança que ela não sentiria dor. Então, para a ciência, ele consideraria que ela não tem a formação, né, do, do cérebro que processa essas emoções de dores, essa questão. Ela só tem um coração batendo, digamos assim, né? Tipo, o coração batendo, os órgãos funcionando, mas a parte vital que faz ela ser um ser humano, que é pensar, tomar atitudes, ela não está evidenciada e não está formada. E com isso, esse é o primeiro ponto em pró, né? Que é a doação sem dano. Ela doaria, né? Eu pontuei aqui no texto, vou dar uma lida rapidinho, né? Que é: se é possível beneficiar alguém sem prejudicar outra pessoa, então essa ação deve ser realizada. Então, ele julga, né, essa ação como não dolosa, não dolorosa, né, a bebê Teresa. E um outro ponto, né, que ele abrange aí como um pró disso seria a ausência do prejuízo para Teresa. Então, o prejuízo seria, né, os órgãos não trazeriam nenhum bem a Teresa, pois estava destinada à morte, né? Ela não tinha consciência da sua morte por, por não ter a parte do corpo que é responsável pelo pensamento, né? A vida biológica ela não tem essa sem capacidade para pensamento, sentimentos ou relações e não tem valores intrínsecos. Então, ela está ali destinada ou a morrer ou a doar os órgãos, né? Então, e tem um último aqui que é benefício para as outras crianças. Então, a bebê Teresa, os pais poderiam decidir isso e beneficiar outras crianças. Então, a gente tem múltiplos órgãos, né? O coração, os rins, o fígado, que são partes que são aí importantes, né? Doação de órgãos que salvam vidas. Então, digamos que ela doe cada órgão desse para uma criança, então ela salvaria, através de uma pessoa, salvariam 4, 5 vidas, que seria muito legal. E os pontos contras, né, são pontos fortes também, né, que traz que um argumento, né, que não devemos usar pessoas como meios, né? Então, o que ela quer dizer disso, né? Eu trouxe uma afirmativa interessante aqui, que a retirada dos órgãos da Teresa, ela seria em prol, né, de usá-lo como meio de beneficiar outras crianças, o que seria errado, né? Então, eu estou usando uma pessoa para beneficiar a outra. O que, como é que se fala? Ela viola a autonomia da pessoa. Mas aí entra o questionamento: qual autonomia que a bebê Teresa tem? Né? Se ela não, ela está predestinada à morte
E ela realmente, não é que ela nasceu com o pensamento, deixou algo desenvolvido falando que ela não queria doar os órgãos, e aí, baseado nisso, se toma a decisão de tal. Mas não, ela realmente só já nasceu sem, entendeu? Vem, né, com esse questionamento aí. E tem o segundo questionamento, né, contra, que é o argumento a partir da em correlação de matar, que seria os opositores, né, eu vou ler um trechinho aqui na qual diz esse argumento. Os opositores argumentam que retirar os órgãos seriam matar uma pessoa para salvar outra, o que é antiético, né, antiético dentro dos valores deles, né, dentro da ética da sociedade em que eles vivem. O texto pondera, né, que, embora a proibição de matar seja uma regra moral fundamental, ela pode ter exceções, como um caso de legítima defesa. Além disso, o texto sugere que a possibilidade de redefinir o conceito de morte cerebral para incluir anacéfalos, né, que seria o caso da bebê Teresa, já que eles não têm esperança de vida consciente, então não tem vai desenvolver ao longo do caminho. Então, realmente ela já está predestinada à morte. E são esses dois pontos fortes, né, que o texto traz contra. E afinal, né, o autor que está fazendo essas indagações dos pontos, né, contra e pró, né, foram todos argumentos que ele buscou de pessoas. No final ele dá um posicionamento curto, preciso, né, que ele traz aqui, né, que os argumentos a favor do transplante de órgão da bebê Teresa são mais fortes, né, do que os argumentos contrários. Então ele traz a posição, né, o autor do texto ali, o escritor, traz a posição que a doação do órgão realmente traz mais benefício. Então o que ele fez? Ele ponderou. Ele viu argumentos prós, viu argumentos contras, fez essa ponderação e realmente julgou a ele que fosse, né, melhor a primeira forma. E a minha opinião é que realmente teria que doar, por mais que viole alguns princípios cristãos, né? Mas parando para pensar, ponderando essas questões de benefício, de salvar uma vida, acredito que seja trivial ali essa tentativa, né? Por mais que você pense que está acabando com a vida da pessoa ali, mas quando ele traz esse questionamento, né, da racionalidade, da autonomia, né, violar a autonomia de outra pessoa, ela traz quando a pessoa já desenvolve, né, suas opiniões e como as pessoas deixam na escritura, né, podem deixar, pô, quero doar meus órgãos quando eu morrer. Beleza, a família vai lá, faz a doação. Ótimo. Se a pessoa escrever que não quer, o direito dela não deve ser violado. Então, minha opinião é essa, deve ser doado. E ótimo texto, eu gostaria de contar. É tanto que eu assisti um filme durante a viagem, que é Eu Não Sei Quem é o Jack, que fala sobre questões de um doutor, que ele meio que o objetivo dele é tirar a dor das pessoas. Então ele fala a questão do suicídio, eutanásia, então ele traz essas questões, né, tipo, da ética, que a sociedade em si ela não queria isso, mas as pessoas que estavam, foi o questionamento que o professor trouxe, né? Tipo, se tiver alguma pessoa acamada que você ama muito e ela tá sofrendo muito e você tem a decisão de desligar os aparelhos ou não. Então, foi um questionamento mais ou menos parecido com isso. Então, foram partes bem interessantes que me fizeram refletir também durante a viagem, me fez fazer a releitura do texto, fiz marcações no texto aqui que muito bom. É isso, galera. Valeu, obrigado. Tamo junto.